Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que traz assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a influência da infância na fase adulta. Como episódios vividos quando criança podem impactar na saúde emocional, mental e física ao longo da vida. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto é a Thelma Abrão, biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje nós recebemos no programa a Thelma Abrão, biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, que vai falar sobre a influência dos episódios vividos na infância para a construção de uma vida adulta saudável. Thelma, é um prazer te receber aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Thelma, as experiências vividas na infância, elas podem ter um impacto muito grande, né, na nossa vida adulta. Com certeza. Nas últimas décadas, a neurociência avançou muito e hoje os estudos demonstram como que lá no início da vida, principalmente dos 0 aos 3 anos, o nosso cérebro está em pleno desenvolvimento, né? Milhares de sinapses neurais acontecendo e a construção de uma base que vai dar origem depois à nossa habilidade de lidar com as nossas emoções, a nossa capacidade de se conectar com o próximo, de se relacionar com o próximo e com o mundo, e principalmente as habilidades cognitivas ligadas ao aprendizado, a lidar com as consequências, controle de impulso. Então, esse período inicial da vida, ele é fundamental na construção desse prédio, né, que é a vida. Eu falo que essa base é justamente um momento onde muitos pais, por falta de conhecimento, acabam negligenciando a importância dessa fase da vida. E quais são os cuidados que os pais devem ter, na criação dos filhos, para que não reflita lá na frente? A primeira coisa é entender que o cérebro da criança não é igual ao cérebro do adulto. A gente nasce com um cérebro totalmente imaturo, né? Nossa espécie, nós somos um mamífero que o córtex pré-frontal, que é aquela parte que pensa, que raciocina, que prevê as consequências das nossas atitudes, ele leva mais de 2 décadas para completar o seu amadurecimento. Então, o mais importante é que os pais compreendam que uma criança pequena, né, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela ainda não age de forma intencional, como muitas pessoas pensam, no sentido de, essa criança está chorando para me atacar, essa criança está fazendo birra para me manipular. Essa falta de compreensão sobre a biologia do filhote da nossa própria espécie é a raiz da violência contra a criança. Por quê? Quando um pai tem uma visão de que uma criança está agindo dessa forma para atacar ele, o que ele faz? Ele ergue uma defesa, né? Ele vai querer mostrar quem que manda. E aí, o que a gente precisa entender aqui nesse momento? A criança, ela nasce movida pelo instinto e pelas emoções. Ela não consegue parar e raciocinar. Bom, se eu não colocar esse casaco agora, eu vou ficar com frio. Ela não tem esse raciocínio. É a mãe que entende que ela precisa pôr o casaco porque está frio lá fora. Então, só para os pais compreenderem, essa imaturidade cerebral faz com que essa criança chore, faz com que ela se frustre muito, faz com que ela tenha birras, né, reações emocionais muito exacerbadas e que, na verdade, o que a gente precisa fazer quando a criança está assim? A gente tem que funcionar como um agente corregulador. O que é isso? Imagina só, você como adulta tem capacidade cognitiva de se acalmar sozinha. Você não precisa recorrer a outra pessoa. Você tem. Aliás, muita gente recorre, né? Ou a álcool, ou a droga. Mesmo na fase adulta. Isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o importante aqui é que a criança ela não tem condições cognitivas de se acalmar sozinha. Então, ela precisa de alguém para corregular com ela. E quem é essa pessoa? É esse adulto cuidador. Na maioria das vezes é a mamãe ou o papai, mas pode ser um outro adulto, pode ser a avó, a tia, ou quem é a figura ali de cuidado. Então, quando eu entendo que essa criança precisa de ajuda para se acalmar, eu já começo a dar um passo na direção da construção de uma saúde emocional, né? E que vai impactar a forma com que ela lida com as próprias emoções no futuro. E nessa hora, muitos pais pensam assim, Thelma, então quer dizer
Que quando meu filho chorar, eu vou fazer o que ele quer? Que quando meu filho fizer uma birra, então eu tenho que, né, dar só porque ele chorou? Não. É aqui que é um grande desafio para os pais. Entender que quando eu valido a emoção de uma criança, quando eu abraço ela, falo, eu sei que você está triste, vem cá, você quer um abraço para se acalmar? Eu não estou necessariamente dando o que ela quer, mas eu estou mostrando que o que ela sente é válido, que o que ela sente é importante e que ela pode contar comigo para ajudar ela a passar por aquela frustração. Ah, Thelma, então eu preciso dar o chocolate para o meu filho quando ele se jogar no chão? Não, filho. Hoje você não vai ter o chocolate, agora é hora do almoço, mas eu sei que você está frustrado, que você está triste. Vem cá, dá um abraço da mamãe. É permitir que a criança sinta, permitir que a criança passe pela frustração, só que com o meu apoio, não com o meu tapa, não com os meus gritos, não com o meu descontrole. Ou bater na Exatamente, criança, né? muitos pais vão bater na criança para ela se acalmar. Olha que incoerência. E já é comprovado, né, que experiências traumáticas na infância, elas refletem para o resto da sua vida. Sim, na verdade, quando a gente fala em experiências adversas na infância, existem 10 principais, né, que são as mais comuns e que envolvem principalmente abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência física, negligência emocional, divórcio conturbado dos pais, quando um dos pais sofre depressão ou algum problema de saúde mental, e alguns outros, como bullying, né, racismo, pobreza extrema. Existem várias experiências adversas que podem deixar marcas na vida do adulto. O que as pesquisas mostram é, quanto maior o número de experiências adversas, maior a probabilidade da pessoa no futuro sofrer de depressão, sofrer de ansiedade, de vícios em álcool, em drogas injetáveis. E, inclusive, dessa pessoa desenvolver problemas cardíacos, diabetes, asma. Então, por que isso acontece? Porque um corpo, quando você vive repetidas vezes situações em que, quando você era uma criança, se sentia constantemente com medo, solitária, desprotegida, sem uma figura de cuidado no qual você pudesse confiar, o seu corpo ficava o tempo todo num estado de estresse e de alerta. A gente fala de um estado hipervigilante. E o que acontece nesse momento? O seu sistema nervoso reconhece uma ameaça no meio e ele dispara o seu sistema de segurança interno de proteção à vida. E isso aumenta a produção dos hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina. Imagina isso em uma criança, né? Está desenvolvendo o corpo. Exato. Ainda. As consequências na infância são muitas também. A criança ela pode ficar com dificuldade de foco na escola, dificuldade de aprendizado, o comportamento dela pode ficar mais desafiador, mais rebelde, ela pode desenvolver muita ansiedade, né? Aquela criança que começa a ter crises, muito medo. Tem crianças que roem a unha, até a unha do pé, né? Por quê? Porque está com muito medo, está muito insegura. E os pais, ao não terem acesso a esse conhecimento, acabam achando que a criança precisa de correção, né? Que ela tem que o quê? Que ela tem que apanhar mais. Estou batendo pouco, vou bater mais, tem que ser mais dura. E isso só agrava o problema. E então, assim, a criança chega na escola, começa a ter um comportamento desafiador, mas o problema que a gente precisa entender aqui é que o cérebro humano busca por segurança. E o cérebro de uma criança precisa de conexão, afeto e segurança para poder alcançar o seu potencial, para poder desenvolver as habilidades cognitivas. Vou te dar um exemplo na prática. Se você está com medo de alguma coisa, está ali fora, na rua, com medo de alguém te assaltar, você vai pensar em estudar nessa hora? Não. Você vai pensar em coisas lógicas, o que você precisa comprar no mercado, para sua casa? Não. Só se proteger. Nesse momento, a única coisa que o cérebro faz é proteger a sua vida. E para isso, ele desliga suas partes cognitivas. Ele coloca você num estado de luta ou fuga, seu coração acelera, o sangue sai dos seus órgãos e vai para as suas extremidades, porque você se prepara para correr, para fugir. E isso acontece com uma criança também. A questão é que a criança, ao ser dominada pelas emoções, ela vai agir de uma forma mais intensa. Então, ela pode gritar, ela pode querer bater no irmão, se bater. Muitas crianças puxam o próprio cabelo, se jogam no chão, porque ela está 100% dominada pelas emoções. E os pais eles devem ficar atentos, né, a esses sinais, o comportamento dos filhos. E qual é o ponto que você acha que deve procurar ajuda? Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra?
Isso é muito comum hoje em dia, quando a criança começa a apresentar, seja um problema comportamental, seja um problema de dificuldade, às vezes, de aprender a ler, escrever, ou na escola, né? A criança que não tem um foco, os pais procuram ajuda, às vezes, de um psicólogo, de um pediatra. E o problema é que, às vezes, essa criança não tem um transtorno. Ela não tem algo que precisa de um medicamento para curá-la. Ela precisa de um ajuste no ambiente. Então, não é a criança que tem que mudar. Quem precisa de ajuda, de orientação, é os pais. Para aprender a lidar com aquela criança, para aprender a entender o que é um comportamento esperado nessa faixa etária e o que não é. Porque quando você ajusta o ambiente, esse pai, essa mãe que antes era agressivo e violento e passa a olhar para essa criança para atender as necessidades emocionais que ela tem, por afeto, por conexão, por segurança. Quando esses pais começam a entender a imaturidade do cérebro de uma criança que ainda está em desenvolvimento, aprendendo principalmente com o seu modelo, eles começam a entrar num lugar de mais empatia, de mais acolhimento. Esse relacionamento se aproxima e a criança começa a mudar o comportamento. Porque a partir do comportamento dos pais, essa criança vai ter o comportamento dela impactado, seja positivamente ou negativamente. Então, mas eu acho que os pais nem sempre aceitam que o problema está neles, né? Essa é a maior dificuldade. Normalmente, inclusive, né, no meu trabalho, seja no meu Instagram, nas minhas palestras, os pais sempre vêm até mim com uma queixa, que é: o meu filho precisa mudar. O meu filho faz isso, 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 e ele precisa mudar. E quando eu começo a orientar esses pais, quando eles começam a ler os meus livros, ter acesso a esse conhecimento, eles entendem que, na verdade, a mudança começa neles. Porque pensa só, não tem como você querer ter um filho calmo se você só grita com ele. Não tem como você querer que o seu filho não bata no amigo na escola se você bate nele. Nós temos que ser coerentes, porque a criança aprende com exemplo. É lógico. Né? A mesma coisa você falar para o seu filho comer brócolis e você só come sanduíche e Coca-Cola. Não faz sentido. Então, ter coerência, né, para você ensinar para o seu filho, não só com as palavras, mas com o seu exemplo, como lido com a minha emoção. Como eu lido com a minha raiva quando eu estou frustrada, né? É me descontrolando, é gritando, é ofendendo as pessoas? Porque é exatamente isso que o seu filho vai aprender. E é por isso que tem tanta criança hoje em dia ansiosa? Na verdade, a ansiedade ela pode vir de diferentes fatores. O vício em telas hoje é um grande problema também. Por quê? Entra, inclusive, numa parte de negligência, né? Os pais estão deixando os filhos numa tela durante 5, 6, 7, 8 horas por dia. Tem criança indo dormir 1h da manhã porque está jogando e os pais não conseguem tirar. O pai e a mãe vai deitar e deixa a criança lá. Então, assim, vamos olhar para essa questão das telas. As telas alteram, né, o circuito de recompensa do cérebro. Eles causam vício real, assim como vício por chocolate, vício em álcool, vício em droga. Então, a criança cada vez mais vai precisar de mais tempo nas telas. Ela também começa a não se movimentar, ela não faz ginástica, não faz esporte, ela deixa de socializar, ela começa a ter um comportamento agressivo quando você tira o celular, quando você tira o jogo, e tudo isso também causa ansiedade. Que vai ser um problema que ela vai ter que carregar para o resto da vida, né? Sim, então tem essa questão das telas e tem a questão também do pai e da mãe que nunca tem um tempo disponível para estar com esses filhos, né? Aquele pai e aquela mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa no final do dia e não tira um tempo para estar com essa criança, para ler um livro juntos, para conversar, para preparar um jantar juntos. E essa necessidade emocional, esse buraco emocional que vai ficando, também leva à ansiedade. E daqui a pouco a gente continua falando sobre a influência da infância na fase adulta. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa a Thelma Abrão, biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, que está falando sobre como a infância molda o futuro da saúde adulta. Pessoas que tiveram experiências traumáticas na infância, elas podem desenvolver até mesmo depressão na fase adulta, Thelma? Sim, os estudos mostram isso, né? Inclusive, já na adolescência,
a criança que vem de muitas experiências traumáticas, quando a gente fala em trauma, muita gente pensa assim, o que é trauma? Ai, nossa, sofri um acidente de carro, perdi um ente querido nesse acidente, fiquei traumatizado. Legal, isso sim, isso é um trauma, mas é um trauma pontual. Existe também o que a gente chama de trauma complexo. O que é trauma complexo? É quando você viveu experiências que te causaram medo e muita insegurança repetidas vezes. Por exemplo, quando você é criado num ambiente onde a única forma que os seus pais usavam para te educar era o medo, sempre te ameaçando. Ah, se não fizer isso, o homem do saco vem te buscar. Se não fizer aquilo, o bicho-papão vai te levar. Ou, se você não fizer o que eu estou mandando agora, vai apanhar. Sabe essa questão de deixar a criança sempre com medo, sempre na ameaça, fazendo ela agir sempre, não pela segurança, não porque ela entendeu o que precisa ser feito, mas com medo de que algo ruim aconteça? Repetidas vezes, essa criança começa a ter essa alteração no sistema nervoso que vai ficando hipervigilante. O que isso significa? Significa que o meu cérebro começa a detectar ameaça até onde não existe. Eu tenho tanto medo de que algo ruim aconteça comigo, que até quando eu vou, por exemplo, para a escola, essa criança começa a ter medo da professora, começa a ter medo dos amigos, começa a ter medo de falar alguma coisa errada, porque ela aprendeu que se ela errar, ela vai ser castigada, ela vai ser punida, ela vai apanhar. Então, isso começa a virar uma perseguição na vida dessa criança, essa voz, né, desse pai, dessa mãe que está sempre ameaçando. Então, ela começa a enfrentar dificuldades na escola, com os amigos, nos relacionamentos, ficar sempre ansiosa, e isso começa a levar a uma depressão. Por quê? Porque a criança perde a naturalidade para agir, ela perde a vontade de experimentar e, inclusive, o medo de errar acaba paralisando ela. E se você se depara, por exemplo, cheguei na fase adulta, estou com todos esses problemas, o que fazer? Como tratar? A primeira coisa é você olhar para a sua história de vida, entender que o que aconteceu na infância não ficou na infância, né? Então, as suas crenças que você desenvolveu lá naquela época, a forma com que você aprendeu a se relacionar com seu pai, com a sua mãe, impactam a forma que você hoje se relaciona com você e com o outro. Então, buscar olhar para a sua história de vida, ressignificar aquilo que te aconteceu e entender que, como criança, você era vítima. Mas, como adulto, é sua responsabilidade se dar essa educação emocional que você não recebeu lá atrás. Então, o autoconhecimento, eu tenho vários livros, né, para ajudar muitos pais a se entenderem, entender a própria infância, ressignificar tudo isso e começar a construir um novo olhar para os próprios filhos. Porque quando você sai desse lugar de culpa, né, desse lugar de vítima da vida e entende que você vai ter que agir para construir aqueles padrões que você ainda não tem, para construir as habilidades emocionais que você ainda não aprendeu, aí você assume as rédeas da sua vida. Eu não tenho filhos, mas deve ser muito complicado, né? Eu presenciei uma vez uma amiga que ela é mãe solo, né? E ela dava tudo para aquela criança, para agradar. Ela entrou na loja da Apple lá em Nova York e comprou um tablet da última geração. E o menino chegou na porta e ele falou que ele queria mais coisa, pegou o tablet, pá, jogou no chão e estourou na porta da loja. Então, é muito complicado também, né? Porque tem muitos pais que, para suprir essa falta de um lado, exagera. Tipo, quero isso, dá, quero isso, dá. Você falou de algo muito importante a ser compreendido, porque existem dois extremos, né? Existe o extremo dos abusos, da negligência, da violência, da agressividade. E muita gente, quando se torna pai e mãe, fala, eu vou fazer totalmente ao contrário com meu filho. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Errado também, né? Precisa de muito cuidado aqui, porque existe um meio do caminho onde essa criança precisa de amor e segurança, sim, mas ela também precisa de limites. Imagina que adulto que você cria, né? Exato. Que vai chegar lá na fase adulta e vai olhar para o lado e vai achar que o mundo tem que dar tudo para ele, porque Exatamente. ele ganhou tudo na infância. E eu falo que limites não é só a criança que precisa de limites, adulto também precisa de limites. Você concorda que a gente não faz tudo o que a gente quer? Claro. Se o farol está vermelho, você precisa parar. Você está dirigindo um carro, você tem que usar o cinto de segurança, não é? Você tem horário para chegar no seu trabalho, você tem metas para bater, você tem horário para cumprir. A questão é que a criança vai aprendendo esse limite com o tempo. Ela vai aprendendo tudo isso conforme ela vai convivendo na sociedade e começa dentro da família, né? Com as regras dentro de casa, com os limites estabelecidos pelos pais, seja para comprar um brinquedo, seja pelo uso de tela, seja pelo horário de dormir.
Então, esse caso que você trouxe é justamente aquele onde a pessoa saiu daqui desse autoritarismo, onde eu totalmente desconsidero o que uma criança sente, e partir para a permissividade absoluta, né? Onde o meu único intuito é fazer essa criança feliz 100% do tempo. E ser feliz, será que tem a ver com você dar tudo para uma criança? Não. Não. A sua presença emocional, como pai e mãe, vale muito mais do que presentes. Muito mais. Então, tá cheio de criança, cheio de presentes, cheio de coisas, mas que o pai e a mãe não tem 10 minutos do dia para dar um abraço, para dar um beijo, para saber como é que tá. Vive com a babá o tempo todo, né? E aí não existe um relacionamento próximo, não existe conexão, né? E o filho cresce entendendo que pode tudo, que, né, é só as vontades dele que precisam ser satisfeitas. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Eu não chamo assim, eu acho que essa palavra cuidado já deixa os pais tão assustados, porque é tão desafiador educar, mas eu acho que essa tomada de consciência para olhar para a gente, ter coerência nas nossas atitudes, porque afinal de contas, nós estamos criando crianças que vão se tornar adolescentes e adultos que vão para o mundo. E é na infância que a gente cuida dessa construção de valores, né, do que é certo, do que não é, o que é ser um bom ser humano, o que é respeitar o próximo, a importância de respeitar a mim mesmo também, os meus sentimentos, o meu corpo, os meus limites. E tudo isso é ensinado no dia após dia. E não é sobre a gente ser perfeito, porque a gente erra, nós somos falhos, né? É sobre aprender a errar menos. E também ensinar para essas crianças que elas não são perfeitas, que elas também vão errar. O problema de você educar um filho que não pode errar nunca é porque você está com uma expectativa irreal. Seres humanos erram. A superproteção estraga muitos filhos também, né? Também, porque você faz pelo teu filho tudo. Você não deixa ele fazer nada. Quer dizer, não, deixa que eu preparo o seu prato porque eu sei fazer isso direito, você não sabe. Ou então, não, deixa que eu conheço mães que dão banho no filho, o filho tem 10 anos de idade. A criança não aprendeu a tomar banho só. Ou que briga com a professora na escola porque recebeu algum recado que o filho não se comportou direito e a mãe não acredita. Pois é. Não, meu filho, imagina, nunca faria isso. Existe isso também, né? Existe, mas o grande problema é que se você, que é mãe, não confia na capacidade do seu filho, como que ele vai confiar nele? Então, fazer por uma criança aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha, né? Fazer por seu filho tudo aquilo que ele já consegue fazer sozinho, é um desserviço que você faz na vida dele. Porque como é que a gente aprende a se sentir útil e capaz? É fazendo. Dando tarefas, né? Exatamente. Então, né, criança tem 2, 3 anos, já pode pegar a roupa suja e pôr no cesto. Filho, põe aqui. A criança adora. Todo mundo quer se sentir útil. O que acontece com uma pessoa que se sente inútil, que não se sente capaz? Ela também fica depressiva. E eu acho bacana também a educação financeira dentro de casa. Sim. Dar mesada, fazer com que a criança guarde o dinheiro para comprar seu próprio brinquedo. Eu faço isso com os meus filhos já. Eu acho isso muito interessante. Eu moro nos Estados Unidos já há 6 anos e é um país extremamente consumista, né? Lá onde você vai no mercado, qualquer um fica louco, até adulto, imagina criança. Então, meus filhos super aprenderam já. Primeiro, eu faço combinados antes de ir para um lugar onde eu sei que vai ter muita coisa. Mamãe, hoje vamos sair, nós vamos jantar, vamos fazer isso e isso, depois a gente pode olhar as lojas, mas não vou comprar nada, eu já aviso. E eles têm mesada, eu dou mesada toda semana. Então, por exemplo, Lorenzo tem 10 anos, eu dou $10 por semana. Se fosse no Brasil, você poderia dar, sei lá, é $1 por idade que eu dou. Não dá para converter assim no Brasil, porque o poder de compra é diferente, né? Sim. Mas você pode estabelecer uma mesada para sua criança, para ela aprender a administrar aquele dinheiro. Então, o que eu faço? Quando o Lorenzo vai no mercado comigo ou numa loja e quer comprar um brinquedo, eu pergunto, você tem dinheiro para comprar? Se você tiver, tudo bem. Ele fala, não quero gastar o meu dinheiro. Eu falo, então você não precisa, não é mesmo? Aí agora ele sempre se pergunta, será que eu preciso disso? Eu falei, aí sim ou não? Aí a maioria das vezes ele fala, não. Então, quando é para tirar do bolso dele, ele já não quer, ele quer juntar o dinheiro. Olha só que incrível. E ele tem só 10 anos. Você está criando um adulto consciente. Exato, e uma criança que tem noção do valor das coisas. Porque se você não faz isso com seu filho, você simplesmente arranca o dinheiro e compra, ele nunca vai entender, puxa, qual é o valor disso, né? Quebrou, me dá outro. Não é assim que funciona.
não vai querer trabalhar. Exato, a criança tem que entender o valor, ela tem que cuidar daquilo que é dela, né? Cuidar do espaço dela, arrumar o quarto dela. E é um exercício grande para os pais, porque a criança não nasce sabendo fazer isso. É a gente que vai direcionando, aos poucos, dia após dia. E não adianta querer, tipo, chegou na adolescência, agora meu filho é encostado, não quer fazer nada. Ai, que perfeita a sua colocação. Porque tem muitos pais que chegam para mim e falam assim, meu Deus, eu não sei o que eu fiz para o meu filho ser assim. Eu falo, vamos mudar essa pergunta? Não é o que você fez, é o que você não fez. Porque você quis fazer tudo para ele. Você super protegeu, você não deu responsabilidades, você não ensinou ele a lidar com as próprias emoções. Você queria que ele fosse só obediente. E você, quando quer que uma criança só te obedeça, você não dá espaço para ela pensar. Você não dá espaço para ela questionar. Você não dá espaço para ela focar em consequências, em como resolver um problema, quando esse pai, essa mãe não estiver por perto. A criança que é educada apenas para obedecer, faz o que eu estou mandando e acabou, você não tem que querer nada, ela vai para o mundo com essa visão. E chega lá, ela vai obedecer alguém, porque a mãe não está perto do meu pai, vai obedecer o amigo. Vai obedecer aquele menino lá que está usando droga, que mandou eu usar, eu vou usar também. Vai obedecer a namorada, que tem que mandar para a pessoa fazer alguma coisa. Essa pessoa não aprendeu a lidar com o que ela sente, ela não aprendeu tomada de decisões. E ninguém ensina tomada de decisões, a pessoa fez 18 anos, agora ela tem que saber. Não, houve um treino, houve 18 anos para você preparar esse filho para isso. E a infância é a melhor fase para treinar, dúvida. Porque chegou na adolescência. Você perde o filho para o mundo, é o que eu falo, gente. Hoje os meus filhos são crianças, têm 8 e 10 anos, eles amam ficar perto de mim, do mamãe, do papai. Mas eu sei que na adolescência isso muda. E passa rápido? Passa, na adolescência ele quer os amigos, não é? Quer viver. Claro que todo o valor, a base, essa construção que a gente está dando é fundamental para o comportamento e as decisões que ele vai tomar na adolescência. Mas o lugar do pai e da mãe muda na adolescência. Você tem que olhar para aquele indivíduo e entender que ele não é mais uma criança, que ele já tem a personalidade formada, que ele já vai para uma faculdade muitas vezes, já está se desenvolvendo para ter uma profissão. E o olhar do pai e da mãe precisa se adaptar para respeitar essas escolhas, para estar ali para dar um conselho caso seja necessário, para entender os problemas que esse jovem está enfrentando, os desafios, né? E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, a Thelma Abrão, biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, falava sobre a influência da infância na vida adulta. Thelma, como uma educação baseada no medo influencia em relacionamentos tóxicos no futuro? Ótima pergunta. Pensa só, muitas crianças cresceram, né, com essa educação, sempre na ameaça, sempre no medo, e muitas apanhavam e ouviam o pai e a mãe dizer, eu te bato porque eu te amo. Olha que confuso. Peraí, meu pai e minha mãe estão me batendo, estão me causando dor porque me amam. Na verdade, o pai e a mãe não bate porque ama. Ele bate porque ele não tem educação emocional. Ele bate porque ele não sabe outra forma de agir. Ele bate porque ele não consegue lidar com a própria raiva. Ele bate porque ele tem expectativas irreais em relação ao comportamento do filho. Então, a gente precisa primeiramente ressignificar essa fala. Então, não é porque eu estou com raiva que eu vou sair batendo no meu esposo e gritando com uma pessoa na rua. Então, aprender a usar o nosso córtex pré-frontal para lidar com o que eu sinto é uma das habilidades da nossa espécie. Nós somos a única espécie de mamífero que consegue fazer isso. Mas muitos de nós não usamos essa habilidade. Por quê? Porque a gente não aprendeu na nossa infância. Nós viemos de gerações que os nossos pais não receberam educação emocional. Então, como é que eles vão dar para nós algo que eles não receberam? Mas vamos olhar para a consequência dessa crença de que amar é sofrer. Quando eu começo a apanhar e entendo que meu pai está me batendo porque me ama, eu entendo que tudo bem, então amor é dor. E quando eu começo a crescer e vou me relacionar com as pessoas de forma amorosa, eu começo a me atrair por parceiros que me remetem àquela mesma sensação da infância. Que é uma pessoa que me desrespeita, uma pessoa que grita comigo, uma pessoa que me deixa sempre com medo, que muitas vezes pode até chegar a bater nessa pessoa, né? A bater e ela fala, não, mas tudo bem. Isso é amor. Você busca amar é o que você teve dentro de casa. Sim, porque o nosso cérebro, é engraçado isso, né? Mas o cérebro, ele busca o quê? O que é conhecido. O modelo conhecido é mais seguro do que o desconhecido. Então, inconscientemente,
Esse ambiente em que você vivia de medo, seja de abuso emocional, de abuso físico, é o que você aprendeu como amor. É o que o seu cérebro reconhece como amor. E mais tarde, se você arruma alguém que te respeita, que te trata bem, que cuida de você, né, com todo cuidado, você fala, ai, que chato, isso não é amor. Que coisa, eu não quero. Você não reconhece aquilo como algo que faça parte de você. Então, acaba que pessoas começam a viver um ciclo disfuncional de se atrair apenas por relacionamentos tóxicos. Thelma, fala pra gente um pouquinho do seu livro. Conta um pouquinho. Quando você decidiu escrever? Na verdade, esse é o meu terceiro livro físico, né? O Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. Escrevi para os pais justamente para poder ajudá-los a lidar com os desafios que enfrentam em casa. A gente sabe que não é fácil, mas a mudança que a gente quer ver no comportamento dos filhos precisa começar em nós. Eu falo que para a gente melhor educar, a gente precisa primeiro se reeducar. Então, aqui é um guia prático com 21 passo a dias. passo, né? Exatamente. Eu sei também que os pais aí são ocupados, eles não têm tanto tempo livre. Então, cada dia eu trouxe um tema que é desafiador, a ciência por trás desse tema e exemplos práticos para ajudá-los a mudar a forma de agir, né? Para que eles saiam do caos e possam construir uma família emocionalmente saudável a partir deles, né? Qual a fase mais complicada na educação de um filho? A parte mais importante é a primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, que é quando os pais precisam entender a importância de criar vínculos, de construir um apego seguro, de suprir as necessidades físicas e emocionais dessa criança que nasce 100% dependente desse cuidador, né? Ela não fala, ela não anda. E depois, claro, até os 7 anos, aí que é o fim, né, da primeira infância, essa é a construção da base desse prédio que a gente vai construir ao longo dos anos. Então, de repente vai ter pais nos assistindo aqui que vai falar, meu Deus, meu filho já tem 10, já tem 11, Thelma, dá tempo? Claro que ainda dá tempo. É um pouco mais difícil, mas sempre dá tempo, né? Fica mais desafiador, porque pensa, quanto maior essa criança, mais ela já vai estar acostumada com um determinado comportamento seu. Mas, mesmo assim, você ainda pode mudar, você pode começar a ter novas formas de se relacionar com essa criança, com esse adolescente, inclusive com adulto. Eu tenho pais, avós já que me seguem, que leem os meus livros e falam, Thelma, eu errei muito com os meus filhos, mas eu estou podendo ter a oportunidade de acertar com os meus netos. E eu acho tão lindo, porque enquanto há vida, há oportunidade de mudança, né? Nosso cérebro é plástico, isso significa que a neuroplasticidade, ela existe. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de aprender e desenvolver novas habilidades em qualquer tempo da vida. Conforme os anos vão passando, essa capacidade vai diminuindo, mas ela não termina nunca. Então, se você tem 60 anos, você ainda pode aprender a falar inglês, você ainda pode aprender a lidar com a sua raiva, você ainda pode ter esperança de ter um relacionamento emocionalmente saudável. E assim é para todo mundo na vida. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo. E hoje os seus filhos, você falou que eles são super jovens, né? Novinhos, né? 8 e 10. E você sempre criou mais ou menos com essa base? Não, gente, vocês não sabem. Eu já fui essa mãe autoritária, eu já fui essa mãe que dava tapa na mão, eu já fui essa mãe que repetia exatamente aquilo que aprendeu. E foi a dor de não saber fazer diferente que me trouxe até aqui. Eu comecei a estudar o desenvolvimento infantil para me tornar uma mãe melhor. Porque eu pensava assim, gente, quem é que falou que isso é bom? Porque minha vida era um caos, meus filhos choravam muito o tempo inteiro, não fazia nada do que eu pedia, minha vida era assim, meu Deus, sabe? Como ninguém me falou que ser mãe era tão difícil. E um dia eu me questionei, tipo, gente, ou eu aprendo o que eu não sei sobre o comportamento infantil, ou eu vou fracassar como mãe. E aí eu comecei a buscar, nos Estados Unidos, conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Eu me apaixonei tanto, né? As mudanças que eu fui vendo na minha família foi tão significativa que eu falei, não, agora eu vou estudar isso e vou ensinar outros pais. Que bacana, você E colocou foi assim em que prática começou. na sua vida, viu que deu certo. Exato. E aí eu comecei a me especializar em neurociências e eu falei, nossa, vou levar para a internet. Comecei fazendo isso no Instagram. Eu já sou biomédica há muitos anos, mas eu trabalhava sempre com o pilar saúde física. E hoje não. Hoje, com esse conhecimento, eu consigo olhar para o ser humano de forma integral. Olhar para como que as bases da infância não só impactam a nossa vida como adulto, como essas dores passam para as próximas gerações. Então, eu falo que a gente tem que se tornar quebradores de ciclo.
né? Aprender a fazer diferente para poder criar seres humanos mais saudáveis. E mudou completamente o relacionamento na sua casa? Nossa, gente, eu fico olhando para mim hoje, eu penso, ainda bem que eu escolhi mudar. Porque, olha só, hoje a relação com os meus filhos, ela é de segurança, é de amor. Você vê, eu estou aqui no Brasil trabalhando, meu marido está lá com os meus filhos, a minha casa segue tudo tranquilo, eles deitam à noite e dormem, sabe? São crianças que sabem lidar com o que sentem, que sabem explicar o que estão sentindo, crianças respeitosas, que têm empatia. E eu tenho certeza que eles jamais seriam assim se eu continuasse com o comportamento agressivo que eu tinha. Eu era aquela mãe que gritava por tudo. E os meus filhos estavam refletindo esse comportamento, né? Então, minha vida tinha virado um verdadeiro caos. E aí, você começou a estudar e demorou muito para virar a chave? Não, foi muito na sua rápido. Cabeça e... Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sou meio nerd, assim, de natureza. Então, assim que eu comecei a fazer os primeiros cursos, ler os primeiros livros para entender o comportamento dos meus filhos, falei, meu Deus, eu já vou começar a ensinar. Muito rápido, eu comecei a montar workshops lá nos Estados Unidos para mães brasileiras que eram minhas amigas e estavam sofrendo, assim como eu sofria. Falei, vem cá, vou ensinar para vocês aqui o que eu estou aprendendo. E comecei assim. Depois fui para o Instagram. E aí eu não parei mais de me especializar. E criei uma abordagem educacional que se chama Educação Neuroconsciente. E hoje eu certifico pediatras, psicólogos, pedagogos, porque mesmo eu sendo da área da saúde, mesmo os pediatras que estudam tantos anos, nós não aprendemos na faculdade nenhuma cadeira, não tem nenhuma grade que fale de neurociência na forma que eu olho. Por quê? A neurociência social é um campo muito novo da ciência. Né? Aqui nos Estados Unidos, que é um país pioneiro em ciência, existe aproximadamente 40 anos. Então, você imagina, aqui no Brasil ainda é muito novidade tudo isso. Então, hoje eu tenho certificações para profissionais, além de cursos para pais, e todos os meus livros, né, para ajudarem as pessoas a virar essa chavinha e construir uma família emocionalmente saudável. E o bom é que você consegue aplicar, pôr em prática tudo que você aprende, né? Isso faz a diferença também. Sim, eu falo que eu tenho um laboratório em casa, né? E eu acho que esse processo da gente aprender, da gente se educar, ele é eterno, ele não acaba nunca, né? Eu acho que enquanto há vida, há aprendizado, porque essa criança vai mudar de fase. Daqui a pouco os meus filhos entram na adolescência, eu vou ter outros desafios para enfrentar, que eu também vou ter que me ajustar e ir me adequando e aprendendo aquilo que eu ainda não sei. Então, para os pais que estão aqui nos assistindo, o conselho mais importante que eu te dou é: saia daquele lugar de, eu sou perfeito, eu já sei tudo, eu não tenho que mudar, meu filho tem que mudar. Não, a gente sempre tem muito para aprender e se humanizar, acolher os nossos erros, né? É muito importante nesse processo de aprender, e como foi para as crianças, tipo, essa mudança de país? Foi difícil? Não, eles eram muito pequenos, né? Quando a gente mudou para lá, eles tinham 2 e 3 anos. Então eles nem sentiram muito, não, né? Não. Eles são bem americanizados, assim, né? Eles estão vivendo mais tempo lá do que já viveram aqui. Para eles é bem tranquilo. Se for uma criança maior, eu acho que ela acaba sentindo um pouquinho, né? Sente, mas tem algo importante aqui que eu preciso falar também, é que a criança sente de acordo com o tanto que o pai e a mãe sente. Se o pai e a mãe estão muito seguros com a mudança que está fazendo, se eles estão seguros, né, da escola que eles escolheram, da decisão que eles tomaram, a criança sofre menos. O problema maior é quando esse pai e essa mãe começam a chorar, ficar desesperado, meu Deus. A criança sente. E aí ela também começa a sofrer, ela também começa a chorar. Então, nessa parte, eu sempre fui muito segura. Meu marido foi transferido, a gente tomou uma decisão racional. Nós enfrentamos toda a dificuldade de ser estrangeiro, de perder a família, a rede de apoio, ficar longe de todo mundo, sempre nós dois ali, é um desafio enorme. Mas as crianças sempre muito seguras, muito tranquilas e muito calmas nesse sentido. E faz toda a diferença, porque reflete totalmente, neles, né? Totalmente. Até os animais, eles sentem, né? Essas emoções, que tudo que a gente sente, eles também... Sim, olha só, se você tem um namorado, tem um marido, se você olhar para ele, de olhar para a expressão facial de outra pessoa, tom de voz, a gente reconhece, porque o nosso sistema tem um sistema de segurança que se chama neurocepção. Em milésimos de segundo eu consigo detectar segurança ou ameaça em um semblante. Não depende da nossa vontade. Então, se a mãe, às vezes, ela está até querendo esconder algo, mas se ela está com aquela cara assim de choro, de tristeza, a criança capta na hora. E aquilo impacta o comportamento dela, as emoções dela. E fala pra gente, você tem algum contato para deixar? Tenho, Quem sim. quiser procurar, você dá palestras, como que é assim a Me sua sigam rotina? lá no Instagram, Thelma.Abraão. Todo dia eu estou lá com conteúdos gratuitos para ajudar os pais e os adultos nessa jornada de reeducação emocional. Tem o meu YouTube também, Thelma Abraão. Tem vídeos, né, para quem quer saber um pouco mais. Além disso, eu tenho cursos, eu tenho certificação para profissionais. Então,
Hoje eu tenho uma universidade corporativa, né, no sentido de levar autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal para todas as pessoas, porque eu acho que a sociedade precisa entender que tudo que acontece na vida adulta começou lá atrás, né? Seja o comportamento desafiador, seja pessoas que estão causando danos a si mesma e aos outros. A gente tem que olhar para a história de vida dessa pessoa para compreender por que essa pessoa age assim, né? Tudo tem um porquê, né? Em vez de perguntar, por que essa pessoa é assim, meu Deus? Não, o que levou essa pessoa a agir assim? E eu acho que esse olhar, essa mudança, transforma relações, né? Transforma a sua relação consigo, com o outro e toda a sociedade. Thelma, e para quem quer comprar seu livro, como que faz? Ele está já à venda na Amazon em todo o Brasil. Ele tem também na versão digital, no mundo todo, através da Amazon. Ele já começou, já está presente nas principais redes das livrarias aqui no Brasil. Você tem ele e outros também, né? Tenho Pais que Evoluem, que é diretamente para os pais que estão começando essa jornada de reeducação. Tenho também o Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência, que é para quem quer saber um pouco mais da neurociência por trás dos relacionamentos entre pais e filhos. Quem quer saber um pouco mais sobre pesquisas científicas, eu trago nesse segundo livro. E esse também tem muita pesquisa, mas ele é um guia mais prático, direto ao ponto, para quem está com pressa, para quem não tem, né, muito tempo livre. Thelma, muito obrigada. Adorei a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a você. Você fala muito bem. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Eu também, um prazer enorme. Obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.